Eu tenho esse problema aqui agora. Aparentemente ele é bem simples, né? O título dele é sobre número primo. O enunciado dele diz: o número inteiro positivo e maior que 1, ou seja, n maior que 1, é primo se não possuir divisores positivos além de 1 e si mesmo. Escreva um programa para determinar se o número digitado pelo usuário é primo ou não. O programa deve exibir a mensagem sim ou não na tela. E repare que não tem tio, né? E é tudo escrito em caixa alta, tudo em maiúsculo. Ele especifica que de entrada é um número inteiro maior que 1 e a saída é só a mensagem sim ou não. Sim se ele for primo, não caso contrário. Ele deu o exemplo 8, né? Logicamente o 8 não é primo. Se ele digitasse aqui 4, a resposta seria não também, né? Mas se ele digitasse 5, teria que exibir na tela a mensagem sim, porque o 5 é um número primo. Então, a estratégia que eu bolei para resolver esse problema aqui, eu vou mostrar para você agora. Tá aqui. Primeiro a gente tem que pensar em quais variáveis a gente vai utilizar no nosso projeto aqui, né? No nosso algoritmo. Que eu chamei de n, como ele mesmo já tinha sugerido lá no enunciado. Eu coloquei aqui um n inteiro que eu vou utilizar. Eu vou precisar de um i aqui, ó, para controlar o index que eu vou estar utilizando dentro do meu estudo de repetição, né? E eu vou usar um primo aqui que vai ser uma variável booleana, para me dizer se o número é primo ou se não. Então, aquela questão do sim ou não primo vai estar sendo controlado por essa variável bool aqui, ó, primo. Então, no início do programa eu já vou receber, né, o n inteiro do usuário, ou seja, eu vou jogar o comando int input lá para mim poder receber esse valor do n, para mim poder ver se ele é primo ou não. Eu vou supor que esse número digitado pelo usuário é primo, ou seja, eu vou colocar primo igual a true aqui. Eu estou supondo que ele é primo. Se ele não for primo, na execução do programa, a gente vai inverter ele vai passar a ser false, e no final vai dar tudo certinho. E eu vou inicializar esse index aqui, ó, o i, em 2. Porque eu vou mostrar mais adiante que eu vou estar usando ele para fazer a divisão, para mim ver se o número é primo ou não. Ou seja, então eu não preciso dividir nada por 0, porque 0 é indeterminação, e não preciso dividir nada por 1. Porque, obviamente, o número dividido por 1 não vai ter utilidade nenhuma nesse código aqui. Então eu já inicializei ele em 2. Aí eu vou para estudo de repetição, né? E repare que ela é controlada por uma função booleana que composta, né? Ela tem duas condições aqui a ser testadas, e as duas, como eu estou usando um operador AND aqui, as duas devem ser satisfeitas para mim continuar executando a repetição aqui. Aí a pergunta é a seguinte: i é menor do que n? I primo é igual a true? Se sim, as duas condições foram satisfeitas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou testar se o resto da divisão de n por i for 0. Sim. O que acontece? Que esse número ele é divisível por i, né? Que é da própria definição que ele deu de primo pra gente. Ele diz que primo ele é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Todo número é divisível por 1, isso é óbvio, né? E caso ele seja divisível por qualquer outro valor, diferente de 1 ou ele mesmo, ou seja, eu não vou estar dividindo o 1 aqui, porque eu já comecei o i em 2, né? E não vou estar dividindo por ele mesmo, porque olha, o i ele é limitado a um valor menor do que n, ou seja, ele nunca vai ser igual a n, ou seja, nunca vou ter que n dividido por n, resto de divisão. Vai ser sempre um valor entre 1 e ele mesmo, mas não ele. Ou seja, ele está fora desse intervalo aí. Então, se o número for divisível por qualquer outro número que a gente testar aqui, ou seja, o resto de divisão for 0, o que acontece? Ele não é primo, porque ele é divisível por outro número. Caso contrário, a gente vai incrementar o valor do i, né? E vai voltar lá e fazer a pergunta novamente, para ele poder testar todos os valores de i, enquanto o i for menor do que n, né? Ou a variável que a gente está controlando aqui, primo, ela for verdadeira. O que acontece se ele chegar aqui em um ponto e jogar aqui que o número é par? Por exemplo, o número par pode não ser primo. Por exemplo, 2 é par, é primo, mas 4 é par e não é primo, né? Se ele chegar aqui e o número for par, o que acontece? Isso aqui vai dar 0, né? Se, por exemplo, o i for 2 no início. Ou seja, ele vai tacar aqui primo como falso e vai vir aqui para baixo, né? Porque aqui, ó, de qualquer maneira, de acordo com o esquema que eu montei, a gente vai estar incrementando o i. Tanto se a resposta aqui for não, como se for sim. Ele vai entrar aqui, vai incrementar, vai voltar aqui para cima. O i pode ser menor do que n, mas o primo continua sendo true? Não, o primo passou a ser falso. Então essa condição aqui não vai ser satisfeita. Uma delas não sendo satisfeita, ela vai sair desse laço, né? E vai vir aqui finalizar o programa. E vai fazer a seguinte pergunta: o primo é primo? Ou seja, primo é true? Se sim, imprime sim. Se não, imprime não. Bem simples, né? Daí ele encerra o programa. Essa foi a estratégia que eu bolei para fazer o problema, né? Então vamos implementar agora. Vou abrir o Gine aqui. Vou abrir o navegador também.
E vamos implementar de acordo com aquela esqueminha que eu montei. No início eu vou colocar n é igual a int input, né? Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o primo igual a true e inicializar o i em 2. Primo true e igual a 2. Como uma estrutura de repetição, naquele ali ficou bem claro, né, que é o while, né, enquanto. Enquanto o quê? Enquanto i for menor do que n, e, porque as duas condições devem ser satisfeitas, primo igual a true, né? Esse primo igual a true, eu não preciso fazer, porque quando eu coloco só primo, ele já vai testar se for true, então eu não preciso colocar aquela segunda parte. Aqui ele vai fazer uma pergunta, se o resto da divisão de n por i for o quê? For zero, né? O que acontece? Então ele não é primo, né? Não é primo, então passa a ser falso. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Incrementar o i, né? I mais igual a 1. Basicamente só isso. Agora no final só colocar o print, né? Só que o print ele tem um esqueminha para montar ele, que eu tenho que perguntar. Se for primo, né? Que eu também, mesmo esquema, não preciso colocar o true. Só eu colocar primo que ele já testa se aquele booleano é true. Se for primo, o que acontece? Print sim, assim, né? Tudo maiúsculo. Se não significa o quê? Que ele não é primo, né? Ele vai print não, sem acento. Se a gente quisesse, poderia fazer o contrário, né? Jogar isso aqui em cima, vou fazer só para poder mostrar. Eu colocar aqui, ó. Aqui embaixo ficaria else. E aqui em cima seria if. If primo for falso, né? Da mesma forma que eu coloquei o primo true, eu podia tirar o primo true e deixar só if primo. Para mim poder testar se um booleano é falso, eu não preciso fazer primo igual a false. Eu só venho aqui, ó, e coloco, ó, if not primo, que fica bem lógico para ler, ó. Se não for primo, if not primo. Fica bem mais lógico, né? Caso contrário, que é a negação da negação, que é o próprio primo, né? Ele vai ser primo em primo sim. Vou deixar de outra maneira que ela é mais lógica a sequência, né? Vamos testar aqui, ó. Testar com esse caso de teste que ele deu aqui. Só digitar 8, né? Ele imprime não. Vou fazer um teste aqui, no próprio terminal mesmo, que eu vou mostrar uma sugestão para você poder testar, como é sobre números primos, né? A gente teria que testar vários números para a gente poder supor, né, que o nosso algoritmo está certo. Se a gente tem que provar nada matematicamente aqui. O que eu ia fazer? Ao invés de eu colocar o n igual a int input aqui, toda vez eu vim aqui e ficar executando e testando cada número, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar isso daqui e vou trocar ele por um for. Colocar for como era n, né? Ao invés de eu fazer n int input, eu vou colocar n in range. Vou testar até 100, que é um número razoável, né? O que eu tenho que fazer como é um for, né? Eu tenho que indentar tudo isso aqui para dizer que ele está dentro daquele bloco do for. Assim. Mas eu não quero pegar nem o 0 nem o 1, né? Vou começar no 2. 0 e 1 não preciso testar e vou até o 100. Início no 2, termino no 100. Na verdade 99, né? Que vai até o 99. Que é 100 menos 1. Eu tenho que saber qual número que ele está testando antes, né? Vou colocar aqui então um print naquele n ali. Só que ao invés de eu quebrar a linha, eu vou colocar um end aqui. Colocar uma setinha, só para poder ficar organizado. Isso aqui é só uma dica para você poder testar o código no próprio terminal mesmo. Quando você tem que repetir vários números, assim fica bem mais fácil do que você ficar executando toda vez digitando e olhando se está dando certo. Aqui eu vou em executar, né? Aí ele já, ó.
Olha o que ele fez, ó. Um montão de coisa que ele escreveu. Aqui tá, o número que ele testou. 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. 4 não, certo, né? 5 é, 6 não, 7 é, 8 não, 9 não. Aí o próximo primo é o 11, o 13, o 17, o 19, 23 e assim por diante, né? Perceba, ó, que olhando esses números menores aqui, né, para quem sabe de cor assim mais ou menos, já vê que tá dando tudo certinho, né? Ele tá falando os que são primos e os que não são primos, né? Aí se você quiser conferir, você pode procurar aí na internet uma lista aí com vários números primos, né? Para você poder conferir um por um, mas já tá dando certinho aqui. Essa é uma dica aí, ó, que eu dou para você poder testar o seu código no terminal, que é bem mais simples, né? Mas como a gente só estava usando isso para testar, a gente tem que tirar esses artifícios que a gente usou aqui e voltar o programa para o modo original dele, né? Percebe que a gente não alterou nenhuma estrutura dele, só trocou o int input aqui, ó, por um loop que o próprio programa vai dizendo qual é o valor de n e ele já vai testando aqui. Eu só coloquei um print aqui para poder organizar a visualização. Então eu vou apagar ele aqui, ó. Vou voltar a usar esse n aqui que eu tinha comentado, apagar esse espaço aqui e tenho que selecionar isso tudo e tirar a indentação, que é dar um Shift Tab aqui para apagar a indentação que eu dei. Vamos só conferir se não está dando problema nenhum, ó. Testa o 8 aqui, ó. Deu certo. Vou testar um 5, né? 5, certo. Tudo isso feito, agora eu vou tacar ele no Python Tutor, né? Para a gente poder ver a execução passo a passo. Python 3, colo aqui e vou visualizar. Aí ele me pergunta aqui o que é para me digitar, né? Digitar aqui embaixo. Aí ele definiu lá, variável global 8, aí já definiu, ó, primo, true, e 2. Aí ele vai aqui nessa estrutura de repetição, né? Vai perguntar se o resto de divisão for 0, primo passa a ser falso. Olha lá, ó, de primeiro, ó, 8 por causa de separ, né? De cara aqui, como eu estava dividindo por 2, tacou que o resto de divisão é 0, né? Então ele não é primo. Aí na hora que eu incrementar e voltar para cá, uma condição não vai ser satisfeita. O que acontece? Ele sai e faz essa pergunta aqui, né? Só para imprimir. É primo? Não. Se não, imprime? Não. Então, esse aí, o 8, por causa dele separa, ele de cara já sai do programa, né? Vou reiniciar aqui. Vamos fazer um que vai dar certo. Vamos testar um número maior um pouquinho. Vou testar o 7, né? Vou testar o 7 aqui, então. Aí ele vai lá, definiu o 7, ele define o primo verdadeiro, coloca o i no 2. Agora entra na repetição. Pergunta. Como o i está valendo 2, né? Vai fazer 7 dividido por 2, dá uma divisão inteira? Não dá. Então ele incrementa o i e vai agora testa com 3, né? 7 com 3 dá? Não dá. Incrementa, vai para 4. Assim por diante, até que ele vai chegar no 6, né? Que é o limite. Chegou no 6, ó. Faz a pergunta, o 7 dividido por 6 é uma divisão inteira? Não é, ele vai incrementar, vai passar para 7. O 7 aqui, ó, já não é mais menor do que n, né? Então, o que ele vai fazer? A primeira condição não foi satisfeita. Ele vem aqui pro if, né? Como eu não alterei o primo aqui, eu já tinha suposto que ele era true e aconteceu que eu acertei, né? Foi um chute certeiro. Ele vai imprimir sim aqui na tela. Bem simples, né? O problema é você sacar o que você tem que fazer aqui. Tá aqui o código dele, né? Espero que vocês tenham entendido.